Seja bem-vindo ao podcast Conectando Propósitos, terceira temporada. Para ativar a receita, clique no ícone abaixo. Acompanhe o episódio que já vai começar. Chegamos para mais um episódio do nosso podcast Conectando Propósitos Podcast. Hoje um episódio gravado online, né? Pois estamos fazendo uma conexão Rio Grande do Sul-São Paulo, que daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Nosso podcast Conectando Propósitos está em seu 37º episódio e eu me chamo Kellen Carlosso e esse é o nosso podcast que a gente fala sobre empreendedorismo, liderança e comunicação. Para quem se identifica com esses conteúdos, já convido para nos acompanhar nas redes sociais. @Conectando Propósitos Itaqui é o nosso Instagram. No Facebook também, para os adeptos de Facebook, Conectando Propósitos. E no nosso canal aqui do YouTube, onde você está assistindo agora esse episódio, é só clicar aqui em se inscrever no canal e também já curtir esse episódio. O nosso podcast ele tem o apoio nessa temporada, na sua terceira temporada, o apoio de alguns patrocinadores que estarão aparecendo aqui na tela para vocês, mas também o apoio da Lei Federal Paulo Gustavo, né, que contemplou vários projetos aqui do nosso município, inclusive o nosso podcast. E eu sempre falo aqui no podcast que conhecimento, ele está aí à disposição de muitos, né? Que muitas vezes não é sobre a escola que a gente estuda, não é sobre o bairro onde a gente mora, não é também nem nada culpa da nossa família, das coisas que acontecem na vida da gente. Porém, só que para eu ter esse raciocínio, essa ideia, essa mentalidade, eu precisei também passar por muitas coisas, assim como vocês, né? Para conseguir ter esse discernimento e essa autorresponsabilidade sobre a minha vida e conseguir enxergar da onde eu saí, a trajetória que eu estou trilhando, né? E que tudo foram escolhas que eu fiz. Então, eu sempre busco também aqui, além do empreendedorismo, comunicação e liderança, eu busco sempre fomentar o desenvolvimento do autoconhecimento também, né? Para que a gente possa conseguir identificar essas bolhas que nos cercam, né, dentro da nossa realidade, que nós estamos inseridos, e também fazer esse esforço de furar essas bolhas, né? Há quem diga assim, sair da sua zona de conforto. Eu já gosto daquela fala assim, expandir a nossa zona de conforto, né? Porque daí, na medida que eu conheço algo que antes eu não tinha noção, eu estou expandindo a minha zona de conforto, porque aquilo ali para mim agora já está super confortável, né? Mas acessar esse novo espaço, uma nova consciência que antes não era vivenciada por nós ou para nossa família, isso exige um esforço, né? E eu também sei que não é fácil. Então é preciso muito a gente estarmos firmados no que a gente quer para nossa vida, ou se tipo assim, Kelly, eu não sei o que eu quero para minha vida. Então, que a gente possa ter certeza e sejamos firmados naquilo que a gente não quer definitivamente para a nossa vida. Porque quando eu não sei o que eu quero, se eu sei o que eu não quero, eu já anulo várias possibilidades, né? Então, eu sempre busco enfatizar aqui também que essa comunicação, ela nem sempre ela é verbal, né? O silêncio também faz muito parte da comunicação e eu acredito que é uma das que fale mais, assim, às vezes tem silêncios que são ensurdecedores. Mas também a nossa comunicação visual diz muito sobre as bolhas que nós furamos, as escolhas que nós fizemos que são diferentes da nossa família, são diferentes da nossa comunidade, diferentes da escola. A nossa comunicação visual também abre muitas portas para a nossa vida. Porém, sozinha ela também não se sustenta, né? A comunicação visual ela precisa estar alinhada com o intelecto de cada pessoa e principalmente com a nossa verdade, a nossa essência, que é o que realmente sobra, né? Quando eu digo se tirar tudo, o que sobra, né? A nossa verdade e a nossa essência. E também ninguém consegue sustentar, né? Vou criar um personagem aqui para o mercado de trabalho para eu conseguir me inserir, ou fingir que a minha realidade é outra. Não. Em algum momento esse personagem vai aparecer, vai cair,
E sempre é mais fácil, né? A gente trabalhar com a nossa verdade e conseguir sustentar isso. Por isso, falando um pouco de autoconhecimento, de essência, de verdade, de comunicação, principalmente, que é o que a gente vem falando durante toda essa temporada também, eu convidei hoje uma pessoa que trabalha com moda para também nos trazer a visão dela sobre como a moda pode impactar no nosso dia a dia, na nossa inserção no mercado de trabalho e principalmente comunicar a nossa essência, né? Só que antes dela ser essa personalidade da moda, né, dela estar profissional da moda, ela não trabalhou com isso, né? Ela também é gaúcha, mas agora vocês vão saber um pouquinho da história antes de chegar no mercado da moda, como que essa trajetória aconteceu e também como a nossa essência, a nossa verdade está conectado muito desde lá da nossa infância com o que a gente veio nesse mundo para fazer, talvez quem diga o nosso propósito, né? Ou também, às vezes está ali embaixo do nosso nariz a nossa verdade, a nossa essência, o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer, a gente não enxerga. Então, a nossa convidada de hoje vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela e também sobre como a moda pode nos ajudar na inserção no mercado do trabalho, na comunicação da nossa essência, diante de tudo que o mercado da moda nos oferece, né? O que nos sobra, o que serve para mim. Então, hoje vamos descobrir com a nossa convidada de hoje, que é Fabiane Gonzalez, gaúcha daqui do interior, que daqui a pouco a gente vai descobrir de qual cidade ela é, um pouco da história também, como ela iniciou nessa trajetória da moda, se antes teve um caminho ou não, se já foi direto na moda. Então, seja bem-vinda, nossa convidada diretamente de São Paulo, Fabiane Gonzalez, ao nosso estúdio virtual, onde o GC prepara com muito amor e carinho e dedicação. Oi, Fabi! Oi, tudo bem, Kelly? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de tu nos dar aqui para falar um pouquinho sobre uma das coisas que muitas vezes parece não ser importante, ou talvez as pessoas não dão muita ênfase, que é para o nosso visual. Eu sei que é clichê o que eu vou falar, mas a primeira impressão é que fica, e realmente é ela que fica. Antes da gente, cientificamente, né, isso comprovado, antes da gente falar, né, ou seja, numa entrevista de emprego, ou seja, em relacionamentos sociais, quem chega primeiro é a nossa imagem, é a roupa que a gente está vestindo, são as nossas comunicação não verbal. De fato, isso é uma coisa que a gente às vezes nem percebe ou nem se dá conta. E muitas mulheres não se atentam a isso. Talvez por não entender, por não saber, por falta do conhecimento, né? E nessa minha trajetória, eu comecei a ir mais a fundo. Eu sou formada em designer de moda pelo Instituto Europeu IED aqui de São Paulo, mas uma das coisas que me fez, né, ir a fundo à moda foi quando eu descobri a consultoria de imagem e estilo, que é muito mais a nossa realidade do que a própria moda, né? Porque hoje, quando a gente fala de consultoria de imagem e estilo, a gente fala de estratégia de imagem. Qual é a estratégia de imagem que eu preciso para comunicar aquilo que realmente é a minha essência, a verdadeira Fabiane? Então, a gente consegue, através de ferramentas, ir trilhando aí um caminho com as mulheres, né, no meio que eu vivo hoje, como eu trabalho. Que legal, Fabi. Mas isso nem sempre começou assim, né? Como eu falei no início, a Fabi é gaúcha, né? Se tu puder contar um pouquinho da tua trajetória aqui no Sul e como Claro. que tu chegou na moda, né? O caminho que tu fez até chegar na moda. E a moda, se a moda sempre esteve presente na tua vida. Bom, a moda sempre esteve presente na minha vida desde criancinha. Eu desenhava muito vestido de noiva. Eu cheguei até a fazer estágio em Porto Alegre, com um estilista que é voltado só para moda noiva. E eu fui descobrindo essa paixão na minha infância mesmo. Bom, eu sou de Uruguaiana, como eu falei, e eu tinha uma vizinha costureira, né, a dona Terezinha, que morava de frente, assim, na minha porta. E ali eu já comecei a ter o primeiro contato. Eu desenhava as minhas roupas quando eu tinha 14, 13 anos, e ela confeccionava essas roupas para mim. Eu sempre fui muito diferente, muito ligada, apesar de ser de uma cidade de interior, uma cidade pequena, que não tem essa visão. Eu era muito à frente,
né, das minhas amigas. As minhas amigas até sempre pediam, ai, me empresta aquela roupa que você fez, sabe, aquela coisa de amiga. Então, eu sempre me destaquei por ser apaixonada por moda desde criancinha. Você falou ali no começo sobre a infância, né, os desejos que a gente tem na infância. Realmente, aquilo que a gente tem no nosso coração, e muitas vezes, por sermos crianças e não termos tanto o discernimento, a gente deixa passar com o passar do tempo e deixa de exercer aquilo que provavelmente é o seu propósito. Eu vejo hoje, com 40 anos, que realmente a moda, ela é o meu propósito, porque ela vai além do vestir, né? E até chegar aonde eu cheguei, eu passei por vários processos. Uma das coisas que eu gosto muito de contar da minha vida, antes de vir para São Paulo, eu fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu fiz administração e vim conseguir realizar o meu sonho de faculdade de moda aqui em São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim até por outras vias, né? Eu trabalhava no mundo corporativo e eventos, né? Então, quando eu cheguei de fato e me estabilizei em São Paulo, eu pensava comigo, né? Eu sou baixinha, né? Aqui o mundo em São Paulo é totalmente diferente, mulheres muito bonitas, né? E não tanto com o intelecto, sabe? Mas usando da beleza mesmo, porque o mundo que eu vim trabalhar aqui foi o mundo de eventos, que é o que eu encontrei que se conectava e que também pudesse abrir portas, né, para mim. E uma das dificuldades que eu encontrei justamente essa, eu não ter a beleza que as minhas concorrentes tinham. Então eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para me destacar nesse meio? E aí foi o conhecimento. Comecei a buscar muitos cursos, me especializar, né, no produto que eu iria vender, né, tanto como produto, desde produto físico quanto produto online, que naquela época não se falava muito, né? Então, eu busquei estratégias para poder entrar nesse mercado. Não foi fácil? Não foi fácil, mas uma coisa eu te digo, é muito bom quando você consegue se inserir num mercado que é difícil através do conhecimento. E uma das coisas que me leva muita atenção, o primeiro teste que eu fiz em São Paulo, né? Eu estava lá devia ter umas 200 meninas, entre mulheres de 20 a 35 anos, e eu acabei pegando o trabalho porque eu era a única que sabia o peso do produto. Ou seja, eu sempre fui muito curiosa. As minhas amigas me chamavam de Google, porque eu sempre fui muito de buscar a informação, né? De saber, de vias de fato, o que tem nesse produto que eu posso fazer a diferença, que eu possa ser diferente dos outros, trazendo o máximo de informação. E assim foi o meu caminho aqui em São Paulo, fui crescendo, fui subindo. Nesse primeiro momento, eu trabalhava como PDVs em eventos, né, falando sempre de produtos, vendendo. Uma coisa que eu sempre falo, venda. É muito estratégico, né? Você, é difícil. Não é difícil, é fácil. Tudo que você vai fazer, se você tiver o conhecimento do produto que você está vendendo, se você souber, né, vender o teu produto, é muito fácil. E como que nessa trajetória de Porto Alegre para São Paulo, não, como a gente sabe, né? Quando chega numa cidade nova, tudo é realmente novo, diferente, até se adaptar, até se estabilizar. Como que tu usava da moda? Nessa época, tu tinha recursos para se mostrar, digamos assim, visualmente bem apresentável? Ou tu que fazia tuas roupas, tu ganhava, tu comprava? Como que essa trajetória da imagem andou contigo nesse período que tu não tinha muito conhecimento de moda, mas queria se inserir no mercado de trabalho? Eu sempre busquei inspirações, né? Entre mulheres mais velhas do que eu, porque a imagem que eu precisava passar, né? Eu tinha esse conhecimento de que eu precisava passar uma imagem de uma mulher inteligente e capacitada para aquilo que eu estivesse buscando a fazer, aquela vaga que eu me candidatasse. Então, roupas, eu mesma, eu não tinha condições. Então, eu sempre pegava peças minhas, eu sempre fui muito do manual, né? Do bordar, do pegar uma calça jeans e transformar ela numa saia, por exemplo, numa saia longa. Eu sempre costurei. A minha mãe, ela é enfermeira aposentada, então ela fazia os uniformes,
né, do centro cirúrgico. Então, eu tive muito essa vivência do costurar, do manual, do bordar, além de eu amar essa coisa da moda. Quando eu decidi, né, quando eu disse, não, eu quero trabalhar com moda, mas eu preciso, né, gerar recursos para isso, a maioria das vezes, naquela época, era muita revista. Então, eu sempre comprei muita revista, muito livro, sempre lendo a história da arte, da moda, como que surgiam, né, essas personalidades, como que elas criavam, né, os seus produtos, sempre muito focada em base de cases de sucesso, sempre lendo as referências. E ali eu fui me transformando, eu fui criando a minha estratégia, né, sem saber, criando a minha estratégia de imagem para que eu pudesse juntar o meu intelecto com a minha imagem e causar aquilo que eu queria, de fato, mostrar que por mais que eu fosse uma menina, uma mulher de interior, né, eu tinha 20 anos, uma menina que veio do interior, mas eu sempre fui muito batalhadora, sempre tive as minhas decisões, as tomadas de decisões, errei, com os erros eu aprendi, mas na grande parte, na maioria das vezes, eu sempre fui muito incisiva e eu sempre soube o que eu queria. O caminho que eu queria trilhar era a moda, era trazer a moda para outras mulheres e principalmente para as pessoas que não têm o conhecimento, né? Na trajetória da minha vida, é claro que antes de fazer a faculdade de moda, eu fiz muitos cursos de inteligência emocional, cheguei a atuar nessa área, porque eu acho que é muito importante, né? A nossa inteligência emocional e recursos e ferramentas também atrelados à nossa imagem pessoal. Com certeza, e é o que a gente fala, né? Não tem como, a verdade ela não se sustenta. Na verdade, o personagem ele não se sustenta por muito tempo. Então, tu poderia até querer passar essa imagem de mulher madura, mesmo com 20 anos, né? Que sabe o que quer entrar naquele mercado ali mesmo competindo com 200 mulheres. Mas e se tu realmente não tivesse essa clareza de conhecimento ou do produto que tu ia vender ou do trabalho que tu ia fazer? Né? Em algum momento essa vaga ia se perder. Sim, não, eu sempre tive muito claro, né, Kelly, pelo fato de não ter recursos financeiros, né, para comprar, sim, eu precisaria renovar cada produto que eu tinha ali, cada peça de roupa precisava ser renovada, era renovada por mim, mas não só a imagem, né? Eu acho que hoje eu tenho a certeza disso, né? Quando eu ensino as minhas alunas, as minhas clientes, é preciso ter uma coerência naquilo, na imagem que você quer passar junto com o teu intelecto, né? Hoje eu tenho isso muito claro, e eu trago até uma analogia aí de um caso que eu já vivenciei, né? De uma cliente que ela tinha muito o intelecto dela, sabe? Ela estava concorrendo uma vaga que ela estava esperando há muito tempo na empresa. Só que, assim, a imagem dela não coincidia com o intelecto dela. Então, ela perdeu a vaga, né, a vaga de emprego dela, né, subir de cargo, na verdade, por conta do intelecto dela. E ela não entendia, por conta da imagem dela. E ela não entendia isso. Né? Então, assim, muitas vezes a gente não entende e é natural, tá tudo bem. Se você não busca essa informação, se você não estuda isso, de fato, não tem como você perceber, é inconscientemente, né? E aí você vai me perguntar, mas como que você identifica, né? Às vezes, por exemplo, essa pessoa é uma advogada, a roupa que ela usava, cores muito vibrantes, né? E a gente traz o assunto também de dress code, que é importantíssimo você respeitar, né? Dentro de uma empresa, você precisa seguir os padrões dessa empresa. Claro que você não pode. Ela chegava lá com um perfume muito forte, com uma roupa mais colorida, com um decote mais profundo. E isso acaba que todo esse conjunto tirava a atenção do intelecto dela, sabe? E aí, isso falando cientificamente, 15 minutos é o máximo que as pessoas conseguem prestar atenção nessa pessoa. Depois se dispersa, né? Porque a imagem dela está muito forte, está gritando mais do que ela mesma. Então, o ideal é a gente equilibrar a tua imagem pessoal, com o teu intelecto, com a postura que você quer passar e com quem você quer se mostrar para o mundo, para as pessoas, tanto no trabalho quanto no teu convívio social. E legal tu comentar sobre isso, Fábio, porque a gente sempre fala, eu sempre falo aqui no podcast, né? Porque a gente tá no interior, que a gente precisa pensar como interior.
né? Então, hoje a gente tem o conhecimento muito acessível, né? Que é no celular, na internet. Então, que a gente também possa abrir um pouco a mente no sentido de, mas aquele perfil Gabriela, que nem eu sempre digo, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, vai ser assim. Sim, mas aí tu vai perder quantas oportunidades da tua vida por tu pensar dessa forma. Não vou mudar porque eu cresci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim, né? Então, que a gente aposta ao longo desse episódio, quem está nos assistindo, já ir usando do que está sendo falado e trazendo para a sua realidade, né? Começando, qual a minha profissão? Quando eu busquei essas informações sobre imagem e estilo, foi porque eu tinha ganhado de presente, mas depois eu comecei a ter um filtro para a escolha das minhas roupas, principalmente as cores, que daí entra aquela questão da coloração pessoal também, né? Mas principalmente, tipo assim, quem é a Kelly? Eu sou comunicadora, nata, desde criança, sempre sorrindo, sempre brincando. E por que eu só uso roupas que me deixam mais sérias? Por exemplo, roupas mais quadradas, mais retas, tons mais neutros, né? Assim, eu posso continuar, porque eu não sou do perfil de pessoa, de mulher, que usa roupa muito justa. Isso é meu, característica minha. Mas eu também não preciso me inserir num estilo que não é meu para comunicar algo que eu sou. Eu posso usar dentro do que eu me identifico, buscar um estilo que me comunique. Então eu comecei a usar, vou usar uma calça que não seja jeans, eu só usava calça jeans. Vou usar uma calça que não seja jeans e rasgada. Daí eu comecei a perceber que para eu entender que eu queria comunicar mais seriedade, eu não podia usar uma calça rasgada. Podia ser jeans, mas uma rasgada reverbera o quê? Uma pessoa despojada. Que eu também sou, mas eu não quero ser no podcast. Exato. Eu quero ser um domingo de tarde com a minha família. Daí Exato, eu posso usar. é saber separar, né? O profissional do teu dia a dia, do teu casual. Você trouxe aqui uma coisa também muito importante, se perdeu um pouco, sabe? Essa essência por repetições de padrões, né? As pessoas estão muito repetindo aí, né? Querendo se parecer com o outro e acaba se deixando do lado. Uma outra questão que eu ouço muito falar, né? Eu vejo muitas mulheres falando, mas para se vestir bem custa caro. Não custa caro. Não quer dizer que, né, você precisa usar ou uma peça de grife ou uma peça cara. Não, o que você precisa ter é um olhar observador para realmente saber o que de fato vai transmitir aquilo que você quer transmitir e buscar peças, né? Ter o cuidado de olhar, poxa, mas essa peça aqui, quando você compra, quanto tempo ela vai durar? Ou é uma peça que eu vou usar e vou lavar e vai virar descartável, né? Qual o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou fazer uma entrevista de trabalho, como você falou? Você precisa, sim, ter uma coerência, né, naquilo que você está vestindo. Você gosta de calça jeans rasgada? Ok, mas o que a calça jeans rasgada vai transmitir? Vai transmitir uma pessoa desleixada, né, no trabalho, vai transmitir uma pessoa que talvez não tenha comprometimento, ela é mais largada, falando assim, chulamente, entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, tudo é questão de estratégia, não é que você não possa usar, sim, você pode usar o que você quiser, mas o que você quer transmitir ali? E principalmente quando a gente fala da área de trabalho, do dress code de trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar, né? Não fugir da tua essência, do teu estilo pessoal. Todas nós temos os nossos gostos, o nosso estilo pessoal. Eu acredito, e de acordo com a escola que eu estudei, com a Kegel, a gente tem mais de 2 estilos, né? Então, esses estilos, eles se completam. Agora, a pergunta que eu faço, qual é a imagem que você quer passar nesse momento? Você está indo num aniversário? Você está indo numa festa? Você está indo em algo mais formal que exige que a tua imagem seja estratégica para que você gere credibilidade? Eu sempre trago essa questão. Qual é a tua dor? O que a gente precisa melhorar? Às vezes a gente precisa equilibrar, né? Um perfil sexy, por exemplo. Tá tudo bem, é um perfil sexy, mas às vezes ela usa aquela roupa mais sensual para ir trabalhar. Não, vamos equilibrar aqui, tudo bem, é seu estilo, mas é que você está num âmbito, numa atmosfera mais profissional.
Na hora que você for sair, que você for curtir, ok, mas a gente precisa trazer essa clareza. E a pessoa também precisa identificar. É algo que vem de dentro para fora, entende, Kelly? Com certeza. Eu percebo muito em mim, sabe? O pouco que eu busco sobre moda e o pouco que eu me aplico também, né? Porque é diferente a gente ter o conhecimento, né? Ser, que nem se fala, um obeso de conhecimento, né? É diferente a gente ter o conhecimento e o colocar na prática. O pouco Exato. que eu me aplico, eu já vejo o quanto as próprias pessoas me dizem que eu já me vejo como uma mulher. Por quê? Porque antes eu me vestia muito como guria. Mesmo tendo 25 anos, só que eu penso assim, ó, naquela época, né? Porque agora eu já tenho 27. Mas eu penso assim, ó, bom, eu já tô chegando quase nos 30. Sou uma mulher casada já há um bom tempo. O que eu quero comunicar? Estou aberta? Não estou aberta a me conectar com as pessoas? Pessoas que têm a mesma linha de raciocínio. E isso é muito engraçado porque isso é inconsciente. Exato. Dificilmente uma pessoa que seja mais despojada, mais largada, vai se conectar com uma pessoa de forma visual, né? Uma pessoa que está vestindo formas, por exemplo, mais retas, mais quadradas, mais sérias. Exato. Então, isso é muito inconsciente. E também entra a questão dos arquétipos, né? Se puder falar um pouco para a gente sobre os arquétipos na moda, características, cortes, enfim, características dos arquétipos que a gente pode usar no dia a dia, que isso comunica, aproxima ou não. A gente tem hoje 8 estilos universais, né? E cada uma de nós temos até 3 que se conectam. Então, cada um desses estilos tem uma peculiaridade, tem algo, né, seu próprio peculiar. E aí, como você mesma falou, é tudo muito inconsciente. Mas quando a gente começa a trabalhar cada um dos indivíduos, né, de cada mulher, essa mulher começa a enxergar, nossa, isso é verdade, isso faz sentido. E muitas vezes, inconscientemente, através da roupa, né, da cor que a gente está usando, a gente comunica algo que está dentro de nós. E a mulher não sabe. Não é porque ela não quer saber, é porque realmente é inconsciente isso. E hoje eu percebo que as mulheres estão buscando mais essas informações, estão querendo aprender mais sobre isso. Então, quando a gente traça, né, quando a gente traça o perfil de cada mulher, a gente ali começa a descobrir, né, coisas que são internas e bem profundas de cada mulher. Você me perguntou o que mais? Que eu me perdi um pouquinho. Sobre como a gente pode usar dos arquétipos, por exemplo, o que comunica, por exemplo, linhas retas, linhas onduladas, tecidos mais duros, tecidos mais leves. Sempre as linhas retas, como, por exemplo, óculos bem quadrado, bolsas estruturadas no formato quadrado, um cabelo de corte reto, né? São expressões mais duras de mulheres muito rígidas e que não conseguem ter a flexibilidade. E aí, na consultoria de imagem e estilo, a gente traz um pouco de flexibilidade. Eu tinha uma cliente americana, né, que eu entrei no closet dela, a gente foi mexer no guarda-roupa dela e ela só tinha camisas, tecidos bem rígidos, sabe? Camisas, o único diferencial que ela tinha dentro do closet dela era a camisa com listra. De tão séria. E olha que legal, e ela me procurou porque ela tinha um problema muito sério. Ela trabalha numa agência de publicidade e ela não conseguia se conectar de fato com a equipe, com os mais jovens. Por que ela não conseguia conectar? Porque ela tinha aquela aparência rígida, dura, sabe? De uma mulher brava, de uma mulher muito séria, que não dava abertura. Então, todo mundo, mais ou menos, que tinha medo de se aproximar dela, ela chegou a tirar da sala dela todas as paredes, colocou paredes de vidro para tentar ter essa proximidade. Mas enquanto ela não mexeu no closet dela, no guarda-roupa dela, ela não conseguiu ter isso. Por quê? Porque ela comunicava uma mulher muito dura. O cabelo dela era um corte mais long bob, mais reto, sabe?
mais duro, rígido. O jeito dela falar, a tonalidade de voz dela, não era um tom agressivo, mas um tom mais sério. Então, o arquétipo dela era de uma mulher que, tipo assim, a gente pode chegar até aqui, a gente não consegue chegar mais. E pelo fato dela trabalhar com uma equipe de geração nova, 20, 16, uma mulher de 50, essas pessoas não conseguiam conectar com ela. A partir do momento que a gente começou a introduzir cores, no guarda-roupa dela foi difícil, mas ela começou. Como que ela começou a introduzir cores no guarda-roupa dela? Para uma mulher difícil, né? Uma mulher clássica. Sim. A gente começou com bolsa, com cintos, com acessórios, para que ela fosse quebrando esse empecilho, essa barreira, né? Sim. E depois ela também procurou fazer outros cursos de proximidade mesmo, né? Para como se reportar de uma maneira mais suave, de uma maneira que o outro conseguisse se aproximar dela, entende? E aí ela foi mudando. Hoje, né, depois de 2 anos, ela é uma mulher muito diferente daquela época, né? Hoje ela tem cores, introduz, e tudo com estratégia, Kelly. Pelo fato dela ser uma CEO, ela precisa ter um pouco de distâncias, ela tem que ter a distância, mas não como era antes, entende? Então, a cor, a modificação, linhas, a gente mudou o cabelo dela, ela deixou crescer mais um pouco, aí a gente fez um corte repicado, mais ondulação. O que as ondas fazem? Traz mais liberdade, traz mais proximidade, sabe? As linhas e curvas, como também na arquitetura, trazem essa mesma sutileza do que os cortes retos, duros e mais sérios. E ver como ela foi humilde, né? Na verdade, de procurar buscar essa ajuda. Que estava atrapalhando ela, entendeu? Ela não conseguia ter essa comunicação necessária com uma equipe muito mais nova do que ela. E é uma mulher clássica demais, entende? Então, aí a gente equilibrou. A gente trouxe um ar de modernidade sem perder a autoridade, entende? Sim, sim. E os resultados, muitas vezes, são, não diria imensuráveis, mas são sutis, no sentido de que até ela, daqui a pouco, se descobriu uma pessoa que ela não imaginava ser. Sim, e também vem da cultura, tá? Ela é uma americana, a cultura deles também é um pouco diferente, né? Do que a nossa, do que o Brasil, né? Que tem essa coisa mais espontânea, mais conversa, mais aberta. Tem toda essa parte de comunicação que ela precisou mudar também um pouco, na medida. Sim, sim. E hoje, Fábio, supomos que tu possa dar assim, de dicas para mulheres, homens, né, jovens. Claro que cada faixa etária também, né, tem a sua... É tudo muito personalizado, né? Às vezes a gente fala, mulheres, tá, mas qual idade, qual ramo de trabalho, qual, né? Por exemplo, a estrutura visual de uma profissional de advocacia é diferente de uma cabeleireira, né? Embora sejam mulheres da mesma faixa etária. Mas o que tu diria hoje para quem está buscando se inserir no mercado de trabalho, que possa realinhar, se reorganizar dentro da sua imagem pessoal, sem perder a sua essência, mas também sem ser algo assim muito fora da realidade do mercado que a pessoa está procurando, assim, no mercado como um todo, né? Porque cada nicho tem o seu estilo específico e que a pessoa pode usar para se comunicar também. Mas, num geral, assim, eu sou jovem, tenho 21 anos, estou procurando um emprego, o que vier veio. Como eu posso me vestir para me comunicar de uma forma universal visualmente? Bom, primeiro de tudo que eu sempre falo, você precisa pesquisar como é a empresa, onde você está indo, qual é o cargo que você está almejando. Com base em informações, que é uma coisa que eu sempre falo, informação é tudo, é você buscar antes, até mesmo de falar qualquer coisa. Busca entender como que é essa empresa, qual que é a política dessa empresa. Essa empresa, ela tem dress code? Qual que é? Como que se portam as pessoas que estão dentro dessa empresa? E aí você traz isso para a sua realidade. Ah, Fabi, como que você traz isso para a sua realidade? Dentro do que você já tem,
você vai buscar transformar, criar ali uma estratégia de imagem para aquela ocasião, né? Sempre com peças cleans. Ah, Fabi, mas eu sou moderna, eu sou mais criativa, eu gosto, né, dessa coisa de moda, de informação de moda. Sim, você pode trazer uma informação de moda numa bolsa colorida, num sapato, numa cor não tão chamativa. Quando eu falo cor, Kelly, quando a gente vai introduzir cores, né, principalmente na área de trabalho, pega os tons mais sóbrios, como um burgundi, um vinho, né, um azul marinho, um azul um tom mais abaixo do azul marinho, um grafite, né, que são cores mais sóbrias, né, para trazer essa sobriedade para a tua imagem pessoal. Então, eu falo sempre assim, vai no básico. O que é o básico? Você tem uma calça jeans alinhada? Tenho. Você tem uma camiseta básica, branca, num tecido, num algodão que esteja bem alinhada? Quando eu falo bem alinhada, é uma peça bem cuidada, é uma peça passada, é uma peça cheirosa, que você pegou no guarda-roupa, você preparou aquela peça, você passou, você higienizou. Arruma teu cabelo, como que tá teu cabelo? Tá bonito o teu cabelo? Faz uma maquiagem leve, né, que simplesmente valoriza a tua imagem pessoal, não carrega na maquiagem, sabe? Cuida da tua pele, né, deixa a pele bonita. A gente tem aí, hoje, marcas muito baratas. Eu sou muito a favor do que a gente tem aqui no Brasil, tá? Eu acredito muito nos produtos brasileiros, no Boticário, na Natura, eles têm preparação para a nossa pele brasileira, sabe? Então, assim, tem produtos bons, similares a essas marcas que eu estou falando, feitas aqui no Brasil. Então, faz uma boa maquiagem, alinha teu cabelo, não vai bagunçada, coloca um blazer, hoje, o blazer, ele é tão tradicional, mas ao mesmo tempo ele é tão moderno. Se você quer colocar uma informação de moda no blazer, você vai falar, mas você tá pondo uma camiseta com calça jeans? Coloca um laço preto, sabe? Um broche, sabe? Prende aqui, você tá trazendo uma informação de moda, ao mesmo tempo você tá clássica, com uma boa calça jeans, uma boa camiseta, um blazer, um escarpão, né? O ideal é um escarpão, porque tem empresas que têm o dress code que não permite sandálias com os pés à mostra, né? Então, assim, esses detalhes são importantes. Um vestido bem alinhado, um vestido midi, com um blazer por cima, um vestido, eu gosto muito de trabalhar com sobreposição, então, camisa, né? Mas camisa, nossa, a gente sempre usa camisa, coloca um vestido midi por cima, com regata, vestido com corte regata, né? Você está bem alinhada, você está bem apresentada, usando peças que são clássicas e trazendo modernidade para essa peça, trazendo atualidade para a tua idade, né? Independente aí, a gente está falando de idade, adequa isso à tua imagem pessoal, à tua idade, para que tenha coerência, né, e equilíbrio nessa imagem, nessa estratégia que você está querendo passar. E outra coisa também que tem muito a ver também, e é bem particular de cada pessoa, é o tipo, né? O biotipo corporal. Tipo corporal. Uma coisa que eu gosto muito eu vim já também do e-commerce, trabalhei muito tempo, e eu percebi que muitas mulheres, né, compram peças porque viram na vitrine, chegou em casa, não provou, olhou no espelho, ela viu ali no manequim, estava lindo, ou viu em outra mulher, ficou lindo, mas nela não ficou legal. Sabe por que não ficou legal? Porque talvez aquela peça de roupa não funcione para o biotipo corporal dela. Entendeu? E aí a gente fica se martirizando e fica querendo se culpando, entrar em modinha que Então, assim, por isso que eu falo, o autoconhecimento, ele vem de dentro para fora. Quando a gente descobre o nosso biotipo corporal, quando a gente descobre qual é o tipo de tecido que vai favorecer, se é mais mole, se é mais estruturado, se é mais esvoaçante, né? Se é mais rente ao corpo, para valorizar a silhueta. Eu, por exemplo, eu tenho 1,58 m, eu sou baixinha, e o meu biotipo corporal é um biotipo, eu sou ampulheta.
a minha estrutura do torso com quadril é a mesma. E a minha cintura é mais fina. Porém, como nós brasileiras temos um pouquinho a maioria da brasileira aí tem um bumbum avantajado, uma dor que me incomoda é o bumbum. Eu não gosto. Eu não gosto de peças justas. Então, o que eu preciso fazer? Equilibrar, entende? Equilibrar a minha silhueta para que não fique a cintura tão marcada, trazendo evidência para o meu quadril. E sim mostrar mais o meu torso. Até porque o meu torso é maior que as minhas pernas. Então, eu quero alongar. O que eu preciso nesse biotipo aqui? Alongar as minhas pernas. Porque elas são menores do que o meu tronco, né? As minhas pernas são menores. Então, sempre eu tenho que valorizar, porque eu quero que o nosso biotipo, a nossa imagem, eu trago uma coisa aqui para você muito legal, você vai entender. Sabe quando a gente olha para uma pessoa, a pessoa nem é tão bonita, mas você olha para ela visualmente, você olha ali e fala num contexto geral, nossa, que bonita que ela tá, né? Ali tem um equilíbrio, né? Do biotipo corporal, do tom de pele, com a cor que está usando, com a maquiagem, e aí torna aquilo bonito, torna aquela pessoa bonita, porque ela está estrategicamente produzida de acordo com aquilo que favorece a imagem e o biotipo corporal. Então, é muito legal quando a gente começa a entrar, né, mergulhar neste conhecimento de dentro para fora, com todas essas informações. Eu sou apaixonada, né? Não tenho nem como eu expresso isso reverbera dentro de mim. E aí a gente consegue sair daquele conceito de moda, de que se tá na Sim. moda, eu tenho que estar usando. Não. É assim, a moda, ela é uma coisa, e aí eu até te trago uma coisa que a gente até converso muito com a minha sócia, que é uma pena que não pôde estar aqui hoje. A moda tem ditado muitas regras, né? Mas não quer dizer que essas regras que são ditadas valem para todo mundo. Não. Você precisa se conhecer e entender, não ser refém da moda, e sim usar a moda ao seu favor, sabe? Eu sou apaixonada pela moda. E eu acho, sim, que a moda ela é muito importante, o quanto ela traz aí, o quanto ela gera, né, de emprego, o quanto ela traz hoje para a nossa realidade, né? No âmbito aí, na atmosfera de economia. Hoje a moda fatura aí 263 bilhões, né? Isso aqui a nível Brasil, o faturamento. Então, ela é muito importante. Mas é aquilo que eu falo, você precisa usar a moda a seu favor e não ser vítima da moda. Exatamente, e aí entra naquilo que nós falávamos lá no início, né? Naquele círculo vicioso de ladeira abaixo, porque daí a gente começa a observar tendências que às vezes agora teve uma época que era muito a sobrancelha, né? Nossa, era aquela sobrancelhona piscada. Agora os cílios. Aí depois veio as unhas, né? Aquelas unhas enormes. Aí vem fora as roupas. Agora para o próximo ano vem bastante a questão da transparência também, né? Das peças com transparência. Sim. E tal. E a gente acaba que, tipo assim, tá aí, eu fico aonde nesse meio tudo? Porque aonde você se encaixa. Você gosta da sobrancelha? Então, mantenha a sua sobrancelha como você é. Você gosta da unha? Isso são coisas que refletem muito sobre gosto, né? Gosto, cada um tem o seu. O que a gente precisa fazer? Só equilibrar, sabe? Quando eu falo vítima de moda, é você usar uma peça de roupa porque aquilo é moda e talvez aquilo não te favoreça, sabe? Então, sim. Assim, você falou da transparência. Eu gosto de transparência. Eu amo. Mas como é que eu vou usar essa transparência que condiga com a minha vida? Com quem é a Fabiane, a profissional que é a Fabiane? Como que eu vou usar? Eu uso transparência, mas sempre por baixo, ou eu estou com uma regata, com uma segunda pele, com uma nágua, entende? Que você consegue, é questão de você trazer para o seu estilo. Isso funciona com o seu estilo? Isso vai transmitir o que você quer transmitir? Qual é a circunstância? Qual é a ocasião que você vai usar isso? Sabe? Saber usar isso. É a mesma coisa quando uma cliente me procura e ela é um triângulo invertido. O que é um triângulo invertido? Ela tem a linha aqui do torso muito grande, né? Tem seios volumosos e é um triângulo. É um triângulo. Ela afina aqui embaixo, ela não tem quadril.
Então, eu tinha uma cliente que queria muito usar blazer, aquele blazer estruturado Balmain, sabe? Que tem uma estrutura bem grande. O sonho dela era aquele blazer. Aí ela falou para mim, eu passei por outra consultora e ela disse que eu não posso usar, porque eu sou triângulo invertido. De fato, você é um triângulo invertido, mas existe estratégia para a gente usar. Você quer muito usar isso? Então vamos lá, qual que é a solução para a tua dor? Uma coisa é entender a dor da cliente, é saber não polir ela, não podá-la, é entender o que ela quer. Ela me trouxe uma dor. A dor dela é o sonho dela, e a gente está mexendo aí com o emocional. O sonho dela é ter aquele blazer, ela tem dinheiro para comprar, mas uma outra consultora foi lá e disse para ela, você não pode usar. Então, assim, ela não teve estratégia. Qual que é a estratégia que eu montei para essa cliente? Bom, se você tem o volume aqui em cima e na parte do quadril você não tem volume, como é que a gente equilibra isso? Vamos trazer volume para o quadril. Mas como é que a gente traz volume para o quadril? Vamos usar uma saia de tule mais armada para o trabalho. Vamos usar uma calça mais larga, uma calça em corte A, que seja mais solta, trazendo um volume para o quadril e equilibrando com o torso. Visualmente, isso traz um equilíbrio e não mostra a dor dela. A dor dela é triângulo invertido. Ela tem aquele formato corneto que a gente chama, entendeu? Isso é ruim. Qualquer mulher se sente. Quando você chega e poda ela e fala, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Não, gente, tem estratégia para tudo. Para tudo. Então, isso é o conhecimento. Você entender, sabe? Essa mulher ficou feliz da vida, ela comprou o blazer dela e a gente criou uma estratégia. Ali a gente na época criou uns 12 looks com o mesmo blazer e valorizando a dor dela, que era o quadril, trazendo volume, trazendo equilíbrio, entende? Sim, com certeza. E isso também diz muito sobre o profissional, né? Porque daí, para tu começar a sugerir estratégias, né, para a pessoa, por exemplo, eu que não sou profissional da moda, eu vou buscar referências. Então, para que eu possa criar estratégias para mim, fica mais difícil porque eu tenho um conhecimento um pouco limitado. Mas a profissional também usar de uma forma categórica, isso pode, isso não pode, também acaba que, querendo ou não, tu rotula as pessoas a um padrão que é a moda. É o padrão que a moda realmente impõe. E aí você mexe muito com o emocional, né? Você frustra essa pessoa, sabe? Você deixa, ela te procurou com uma dor e volta, sabe, com mais dor ainda. Uma coisa que eu sempre ensino, né, tanto em consultoria empresarial quanto consultoria não só empresarial, né, com a mulher, direto com a mulher, com a pessoa, que a gente precisa entender, sabe? Vamos entender a dor, vamos buscar informação. Quanto mais informação a gente coleta de cada indivíduo ou de cada empresa, é aí que a gente começa a construir. É uma construção personalizada. Isso dá trabalho? Dá. Vou te falar que dá muito trabalho. A forma como eu trabalho, como a minha equipe trabalha, é muito trabalhoso. Porque a gente coleta o máximo de dados possíveis para que eu possa criar uma estratégia para ela, né? Às vezes você nem imagina, mas tem coisas lá que quando eu mando a anamnese para cliente, ela me volta com a devolutiva e fala, nossa, nunca pensei nisso. Mas isso é importante para mim, como profissional, eu entender a fundo as tuas dores. E é uma dica que eu sempre dou em curso. Dados. Busque dados. Busque dados do teu fornecedor, busque dados da tua cliente final, busque dados do teu cliente de atacado, de varejo. Dados. Uma coisa que eu quero dar de dica, que eu gosto muito de fazer isso, analisar Instagram. Quando a cliente me procura, primeira coisa, eu vou analisar o Instagram dela. Mas isso demora. Eu entro, eu tenho que olhar, eu preciso olhar qual é o ambiente que ela frequenta, quais são os lugares, quais as bebidas, comidas, quais tipos de evento essa pessoa frequenta. Então, assim, é muito vasto esse local de pesquisa. É pesquisa mesmo, é você dedicar seu tempo, seu tempo de qualidade ali buscando, entendeu? Porque quando você gera confiança com o teu cliente, esquece, você ganhou esse cliente e não tem volta. Sabe o foguete quando vai não dá ré? É exatamente isso. Quando você conquista o teu cliente...
tô falando do teu trabalho como tu desempenha o teu trabalho com as tuas clientes. Aqui na cidade a gente tem bastante loja de roupa, várias lojas de roupa no varejo, né? Atacado a gente não tem aqui. Não tem. Grandes atacados aqui a gente não tem. Com a tua experiência com loja e com e-commerce, e tu me contou uma vez que teve dados, né, da tua empresa no e-commerce, na questão da devolução das peças, a logística reversa. Era algo assim que não existia. O que tu pode trazer de dicas da tua visão agora, Fábio, empreendedora, né, da loja, do e-commerce, para os lojistas que nos acompanham e que empreendedores aqui locais que estão nos assistindo, como elas podem usar da moda que elas trazem para as clientes para comunicar quem elas são, né? Isso aí a gente já falou muito sobre se conhecer o seu biotipo. Agora tu falou até da bebida, o que a pessoa come, os lugares que frequenta. Tudo é uma dica tanto para a pessoa física quanto para a empresária, para a empreendedora. Mas para dentro da loja, como que eu posso construir algo, né? Uma coleção, digamos, ou uma estrutura de peças que eu tenho dentro da minha loja para que eu possa contemplar vários públicos, né, que sejam peças universais ou que sejam peças que tenham um diferencial, sim, mas que eu consiga vender mais vezes. Falando para esse público agora que tem loja, tendo em vista que tu já teve loja, né, com essa política reversa, com essa logística reversa de taxa mínima e também com o e-commerce. Bom, primeiro de tudo, quando a gente vai criar uma coleção, né? Eu falo criar uma coleção é quando você vai fazer a curadoria para comprar o produto para o teu cliente final. Estudar o comportamento, quem é a tua persona, né? Quem são as personas, né? Quem é o teu cliente? A persona é a cliente. Eu recebo muito essa dúvida na questão de estratégia. Primeiro de tudo, quando a gente tem uma loja, quando a gente tem uma empresa, a gente tem que criar, ou a gente cria, ou a gente já tem essas personas. Então, a gente vai pensar, fazer uma pesquisa. Quem é essa persona? O que ela usa? Os locais que ela frequenta? O trabalho dela? Tudo isso dá trabalho? Dá trabalho. Mas só que esse trabalho, ele te possibilita a você não ter estoque parado. Porque quando você conhece os teus clientes, quem são as tuas personas, você faz compras assertivas. Você compra o que realmente, de fato, vai vender na tua loja. Então, tudo é informação, é dados, né? Quando você tem as tuas personas definidas, quando você faz teu mood board de coleção, o que eu vou comprar? Você pesquisa antes, né? A gente teve agora, teve São Paulo Fashion Week, aí teve todas as partes aí, Paris, França, Milão, todos os Fashion Weeks de fora. Ali você pesquisou, você olhou, o que tem de tendência? Você acabou de falar, transparência. Então, o que a transparência como que a transparência vai ser inserida na próxima estação, em 2025? Então, tudo isso é uma pesquisa de mercado. São duas pesquisas. A pesquisa de mercado do que está acontecendo na moda, do que eu posso trazer de moda, que não perca, não fuja da temporalidade, que não fuja da sazonalidade, que não fuja do que são as minhas personas aqui na minha cidade. E aí eu vou fazer uma estratégia. Dentro dessa estratégia, eu consigo fazer compras assertivas, eu consigo vender, fazer o giro muito mais rápido, né? Eu recebo sempre, nossa, minha mercadoria está encalhada. Sim, porque você não fez estratégia. Você foi lá, a maioria das lojistas, e eu estou falando isso por mim, tá? Porque eu já passei por esse processo, né? Quando eu comecei, quando eu quis, eu fui lá e comprei um monte de coisa que eu gostava. E tudo bem, eu não tinha o conhecimento, entende? A maioria que quer começar, que quer abrir uma loja, ela pensa isso, eu vou lá e vou comprar roupa no Bom Retiro. Eu vou lá e vou comprar roupa no Itaim, que aqui em São Paulo nós temos Bom Retiro e Itaim. Então, você vai lá sem estratégia nenhuma, né? Sem estratégia de P1, de P2, de P3. O que é P1, P2, P3? Produto de entrada, né? Que é o mais em conta. Produto intermediário, que é aquele meio preço. E o P3, que é o ticket mais alto. Então, assim, você precisa trazer isso para o teu negócio. Você precisa, porque senão a tua perda lá na frente é um estoque parado. Porque você não analisou, você não buscou, você não
teve estratégia desde as personas, desde a pesquisa de mercado, da estratégia, como que você vai ofertar esse produto para o teu cliente, entendeu? Então, é tudo muito estratégico. E isso vai permitir que você não tenha um rombo no teu caixa, né? Falando assim, mercadoria parada. Quando você me fala de logística reversa, quando eu ainda tinha o e-commerce, eu entendi, e tudo baseado em pesquisa, né? Eu sempre fui muito de pesquisar, de ler, de entender, para começar a estruturar. E eu entendi que hoje, no nosso país, a gente tem aí de impacto financeiro, tá? Diretamente no financeiro de todo lojista, 15% impactando no bruto, no recebimento bruto do lojista, de logística reversa. O que é logística reversa? O cliente recebeu o produto, não serviu e devolveu. Isso gera custo de envio, de taxa, de correio, de uma série de coisas, de tempo, que um profissional vai ter que checar, vai ter que ver aquele produto, se não foi usado, se não está manchado, se não está marcado, né? E o estorno da compra. Ao longo do tempo, eu entendi que isso era uma das dores do mercado. Então, se eu estava abrindo o meu negócio, eu precisava combater isso, porque eu estava abrindo um e-commerce de imediato. Né? E entre outras coisas, né? Muitas coisas. Aí a gente tem muito papo, mas eu vou resumir nesse aqui mesmo, na logística reversa. Eu entendi que eu precisava, de novo, eu vou falar, dados do meu cliente. Eu preciso o máximo de informação, entendeu? Aplicando a consultoria de imagem, eu dava um plus para o meu cliente. Eu buscava todas as informações, biotipo corporal, altura, peso, lugares, e aí aquela investigação lá no Instagram, para que isso não fosse impactado na minha venda. Eu tive duas devoluções em 3 anos de e-commerce. Então, assim, é muito importante. E eu ensino. O resto do segredo eu ensino em curso. Então, quem quer saber como impactar diretamente aí na logística reversa, entre outras dores aí que a gente tem no mercado, corre que eu te ensino no nosso curso. Arrasta para cima, que nem diz o João. Arrasta para cima. Viu, Fabi? E com a tua experiência no e-commerce, né? Aqui no podcast é algo que eu sempre estou falando, fomentando, da gente alimentar o mercado digital, tendo empresa física ou não, né? Sendo produto online ou e-commerce, enfim. E aqui na nossa região, no nosso município, a gente tem essa dificuldade. Por ser interior, eu acredito, e mesmo com tudo que já aconteceu, que a gente ficou extremamente refém da internet, que foi o caso da pandemia, ainda a gente encontra alguns estabelecimentos com dados errados, às vezes tu vai mandar mensagem para um restaurante... Demora para responder... Não, e nem é mais aquele número, já mudou até de endereço, então são coisas assim tão simples, tão básicas, mas que impactam diretamente no acesso do cliente àquela loja, àquele estabelecimento. Com a tua experiência do e-commerce, o que tu visualizou nesse período de e-commerce na tua loja que realmente abriu o leque para tu acessar novas clientes? Instagram, site, o que tu usou de estratégia digital para chegar nessas clientes? Porque elas não iam na tua loja, era uma loja online. O provador, um atendimento de excelência desde a primeira mensagem enviada, ou era respondida por mim, uma pessoa que ficava especificamente com o celular, full time, quando eu falo full time, de 8 da manhã às 22, né? A entrega rápido, eu sempre priorizei a entrega dentro de São Paulo, entrega no mesmo dia, né? A entrega por correios, a gente tem aqui a possibilidade de entregar até as 22 horas, ou seja, a cliente comprava às 7 horas da noite, eu conseguia postar no correio dentro do shopping até as 22. Então, assim, eu sempre mostrava tudo isso. Olha, você compra aqui, você tem atendimento de excelência, você tem atendimento de uma consultora, você recebe o seu produto rápido, a cliente mandou mensagem, é primordial, você tem que responder na hora, sabe? Oi, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Fabiane, é a fulana, em que eu posso te ajudar? Qual foi a peça? Geralmente, a cliente, ela já vem com a peça que ela quer. Ela pergunta quanto
e tamanho. E aí você já responde ela na sequência. E aí você já começa a criar, né, uma conversa. Você sente essa cliente. Se a cliente mandou áudio, você manda com áudio de volta. Se a cliente escreveu, você escreve. Essa coisa de dizer, oi, querida, tudo bem? Não. É pelo nome. Ela não é sua amiga, né? Ela é uma cliente. E ela precisa entender. Primeiro de tudo, eu sempre falo, nome. Sempre trate a pessoa pelo nome. O nome é tão importante, Kelly, porque assim, quando você grava o nome da tua cliente, ela sente, poxa, né? Todo o tempo você falando o nome da pessoa, ela se sente ali valorizada. Ela se sente ali, tipo assim, cuidada. Tipo, pô, ela gravou meu nome. Eu não sou mais uma. Por que aconteceu? A moda, ela virou um fast fashion. Eu digo que é um fast food da moda. Né? Tudo muito rápido, prompts muito rápido, tudo muito acelerado. E o cliente acabou sendo deixado de lado. Né? E aí que eu ganho. São com essas estratégias que eu ganho. E foi assim que eu consegui escalar o meu negócio. Pelo fato de ser tudo muito personalizado, né, com toda a ênfase e atenção que o cliente merece. E aí a gente começou a perceber, né, essas dores e agir rápido, tudo rápido, né? Seja rápida na resposta, não digo seja rápida, sendo rápida e escrevendo, não. Seja rápida, seja objetiva, sempre com objetividade. O que a cliente quer? O que ela está buscando? Para onde ela vai? Como que ela vai usar? Se for dar dica, dedica-se cliente perguntar. Se ela te pedir, não começa, sabe? Querer colocar, empurrar produto para cliente. Não faz isso. Senão, volta lá atrás, como eu te falei, confiança. Se você quebrou a confiança da cliente, ela não volta mais. E, Fábio, tu falar sobre o atendimento de excelência. Para mim, na minha cabeça, é como se fosse assim, ó, uma loja física, né? Estende um tapete vermelho para o cliente. Não. Essas coisas. Mas no online, como proporcionar um atendimento de excelência no online? Justamente, entrega rápida no mesmo dia, dentro de São Paulo. Né? O meu cliente, ela comprava roupa 2 horas da tarde. 4 horas, sendo o lugar mais longe, Guarulhos, eu consegui entregar para ela o produto lá na casa dela. Segundo, eu sempre gostei de mimar, né, o meu cliente. Essa sou eu, Fabiane, devido a tudo que eu já experimentei do mercado de luxo. Então, eu sempre trago essas referências para a realidade que eu vivo. Como eu falei, eu sou das artes manuais, eu faço vela. Toda minha cliente ganha uma vela perfumada com um blend de cheiro que eu desenvolvi, que eu criei. Então, a minha cliente, quando ela recebe uma sacola bonita, com a roupa, com cheiro, com o blend da minha marca, né? Eu mando uma carta escrita à mão para ela, eu coloco lá um versículo, né? Aí tem uma questão mais, uma conexão minha com Deus, eu gostava, né? Porque agora eu não estou mais no e-commerce, eu só estou no atacado, e também faço esse mesmo tipo de atendimento com as minhas clientes, mas na época do e-commerce, eu lia uma passagem, eu pedia um direcionamento, escrevia ali uma passagem bíblica e colocava uma frase ali motivacional, né, de, por exemplo, não guarde essa roupa para uma data especial. A data especial é você usar quando você está se sentindo bem, sabe? Misturar, linkava, né, uma frase dizendo para ela, né, motivando ela a usar aquela peça, e um versículo. E muitas vezes eu recebi mensagens tipo, nossa, eu precisava ouvir isso. Então, assim, são esses cuidados com o teu cliente. Né? A escrita manual, uma bela de uma embalagem, aniversário das minhas clientes, eu sempre mando ou um presente. Eu tinha, né, uma linha carro-chefe, que era nossas golas altas com filtro solar, então eu costumava presentear as clientes com essa peça carro-chefe. E assim, eu sempre estava criando. Uma outra coisa legal que eu faço muito até hoje, né, criar estratégias e que sejam diferentes do que todo mundo tem. Engraçado que a gente realizou um evento dia 27 de outubro e a nossa ideia foi totalmente fora da casa. Né? A gente trouxe uma artista plástica para pintar, uma amiga minha que é médica, ela não atua mais hoje na medicina, então ela atua com pinturas em obras de arte, mas tanto em obra, quanto roupa, quanto bolsa. E eu falei, Van, eu tô com uma ideia maluca.
vamos pintar uma obra ao vivo, num evento de 6 horas? Eu estou dentro. A gente trouxe ela foi a atração do evento, e detalhe, 2 semanas depois deste evento, começa uma enxurrada de mensagem. Fabi, você não vai acreditar. A RP que vocês tinham no evento levou a tua ideia para Riachuelo. Tem uma artista plástica pintando uma obra num espaço parecido com o de vocês. Entende? Você sair fora da caixa. E eu sempre falo, quando a gente começa a ser copiada, é que a gente está no rumo certo. Entendeu? As pessoas estão se inspirando em você. Continua. Você está no caminho certo. E inicialmente, né, trazendo aqui para a nossa realidade do interior, e eu acredito que não é muito diferente da capital, de que alguém deve ter olhado e pensado, nossa, que louca, para que levar uma artista plástica para um showroom? Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível. Ou tipo assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo! Né? Arte, moda, gastronomia. Então, o sair da casinha, né? Sair do fora da caixa, muitas vezes os dedos eles são apontados, mas aí depois tu vê a coisa acontecendo de outra forma e por uma grande marca, né? Que é a nível nacional, aí a Riachuelo, acaba que fica, poxa, né? Chamar a atenção dessa marca e de um evento que aconteceu para poucas pessoas, né? Dentro de casa, então... É algo que realmente ali na internet a gente não tem noção de o quanto isso reverbera, né? E sem contar na experiência para o cliente, né? Exato. Tu disseste também que agora tu está trabalhando no atacado e tem levado essa experiência para as clientes de loja, né? No caso, as tuas clientes que têm loja e são tuas clientes, buscam teus serviços no atacado. E o quanto isso tu identifica que aproximou vocês, assim, no sentido não só da venda. A venda ela acaba sendo, Kelly, uma consequência, porque quando a gente gera confiança no nosso cliente, de novo, eu estou sendo até chata, né? Mas tem que bater nessa tecla. Quando você tem dados, informações, você consegue vender o produto certo. E aí você gerou uma conexão você estabeleceu uma conexão de confiança com o teu cliente. A partir desse momento, a venda virou uma consequência. Então, assim, são estratégias que você precisa entender e definir com o teu público, o teu cliente final. Hoje a gente atende, né, a gente tem o Art Fashion Experience, que a gente atende tanto a cliente do atacado quanto o varejo. E a gente tem um showroom que fica aqui em São Paulo, né, que é uma casa, e nessa casa a gente tem de tudo. A gente tem obras de arte, a gente tem moda, a gente tem gastronomia, a gente tem vinícolas parceiras, a gente trouxe no nosso último evento, a gente lançou 2 carros da Volvo, 2 carros elétricos, então as nossas clientes tiveram a experiência de fazer o test drive com a Volvo, com esses carros que estavam aqui. A gente trouxe uma blindadora, que é a maior blindadora hoje do mundo, né? Blinda aí os carros da realeza, que é a Carbon. A gente trouxe o melhor chocolate hoje, nível Brasil, que é no Gale, que é aí do Rio Grande do Sul. A gente trouxe marcas do Ceará, a gente trouxe marcas de João Pessoa, deixa eu lembrar, a Maria Almerinda, ela é de Fortaleza, a Agatha Orfano, que é um handmade, que tem todo um storytelling por trás dela, ela trouxe, a Agatha veio do mundo da moda, ela é estilista, trabalhou muitos anos dentro da Dior, trouxe o handmade da Itália para as bordadeiras, crocheteiras de João Pessoa, ela trouxe a técnica da Itália para essas crocheteiras que bordavam paninhos de prato, ganhavam, 30, 40 reais, hoje ganham 2, 3 mil em uma peça produzida. Então, a gente trouxe a arte do handmade. O nosso Brasil, ele é muito cheio, né, de cultura, de storytelling verdadeiro, de emoções. A Maria Almerinda, que trabalha só com handmade, mas o handmade dela é uma coisa mais... agora me fugiu a palavra... Aquela da Amazônia, não é? Que tinha... Não, a Maria Almerinda, ela trabalha com a renda Rechilier, que é uma renda nobre, muito chique, de muito bom gosto, e é de lá, né, de Fortaleza, e ela trabalha com uma outra também, que agora eu esqueci o nome, me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Então, a gente trouxe a riqueza, né,
de outros estados, que muitas vezes as mulheres aqui em São Paulo, a ideia do Art Fashion é a gente ter peças, a nossa curadoria é de fora, é de peças que não estão dentro de shopping, porque se está no shopping, a mulher vai lá e compra, entendeu? Então, é muito mais que uma loja, é muito mais que um showroom, são experiências que a gente traz para as nossas clientes através de eventos, e aí a gente une moda, desde o convite, né, que a nossa cliente recebeu, que foi o nosso seeding, foi para sei lá quantas clientes, umas 40 clientes, foi uma obra de arte, folhada a ouro, criada pela nossa artista plástica. O que a gente quis passar nesse convite? A gente quis passar luxo, elegância, sofisticação, a gente quis passar exclusividade, porque foram poucas convidadas, a gente trouxe todo esse DNA para a atmosfera. No evento, a gente tinha um cubo de gelo dentro de um drink que foi desenvolvido para o evento, que tinha uma folha de ouro. A artista plástica, Vanessa Menegato, ela pinta com folhas de ouro. Então, a gente trouxe todo esse storytelling para dentro. Então, foi criado, saiu fora da caixa, para se criar um momento especial, para se trazer marcas do nosso Brasil e criar esse momento aí de experiência no físico para as nossas clientes. Fantástico, Fábio. E é algo que no mundo que se vê, quanto mais vender, quanto mais cliente tiver, quanto mais... sempre essa coisa do mais, do querer vender mais, do trazer mais clientes. A gente que está aqui no interior, com uma loja pequena, muitas vezes, né, a gente sai na desvantagem, sai na vantagem, na verdade. Porque essa proximidade com o cliente, imagina para você São Paulo, vocês precisaram, assim, ó, como a gente fala aqui no Sul, abrir o mato com um facão para achar o diferencial de vocês dentro do nicho, que é a moda, dentro de um estado que é São Paulo. Onde tem milhões de eventos, tanto é que no dia do nosso evento, tinham 4 eventos acontecendo dentro de São Paulo. As mulheres chegaram aqui, 14 horas, tem mulher que falou, né? É engraçado até de lembrar disso. Eu vim para ficar 2 horinhas. Era 7 horas da noite e não tinha ido embora ainda. Então, a venda, ela é uma consequência. Você precisa criar experiências para o seu cliente para que a venda se torne uma consequência. E aí, essa proximidade, né? Porque daí, ao invés de tu estar sempre correndo atrás de um cliente novo... Não, você tem que fidelizar. Não, fideliza. Cliente novo é mais difícil do que fidelizar. É isso que o lojista não entende, o empresário muitas vezes não entende. E essa é uma das dores que sempre chega quando eu vou fazer consultoria empresarial para lojista. Gente, você precisa fidelizar o teu cliente que já está ali contigo, que já está ali sempre comprando a tua coleção, que já está ali sempre investindo no teu trabalho. É ele que tem que ter vantagem, entendeu? Porque para você conquistar um cliente novo, você precisa investir de novo. Investir estratégia, investir tempo, investir dinheiro para isso, entende? Então, assim, é mais uma questão de consciência. Você ter consciência do plano que você vai traçar, você conhecer o teu cliente final, né? A estratégia lá das personas, quem são tuas personas, e buscar informação. Informação, o que teu cliente gosta, o que teu cliente... Qual que foi uma grande dificuldade que a gente tem aí, que a gente vê no mercado, é a questão de sapatos. Uma dor, né, para quem tem loja de sapato. A maior dor do lojista na compra de coleção de sapato ele chega e fala, nossa, mas esse sapato aqui, será que eu compro mais 35 ou será que eu compro mais 37? Esse outro aqui, e se eu comprar mais 40, mais 39 e me pedirem 35? Então, assim, você fez, eu falei isso para minha cliente, né? Gente, você sabe por que você está com dúvida na questão do teu calçado, do que tu vai comprar? Porque tu não sabe quem é o teu cliente. Tu não sabe quem são tuas personas. Porque se você soubesse o gosto das tuas clientes, você ia saber que esse modelo de sapato aqui ia vender mais o 35. Porque a tua cliente 35 consumiu algo parecido ou tem os gostos dessa cliente aqui nessa modelagem. Então, você saberia. Então, você veio fazer a tua coleção sem estratégia. Você não fez estratégia. Você não teve estratégia. Você não criou uma estratégia para essa compra de coleção. Então, é muito importante estratégia e conhecimento sobre o produto que você está comprando, sobre o teu cliente e sobre o que está acontecendo na moda. Quais são, né, as vertentes aí que estão, quais são os produtos que estão
sendo mais vistos aí na passarela. E eu não digo produtos que estão passando na passarela, não. Quando a gente observa uma passarela, quando a gente observa um desfile, é para a gente observar texturas, cores, modelagens. Entendeu? Porque eu já recebi essa pergunta. Mas como que a gente usa produto de passarela? Não, gente, produto de passarela é um conceito criado para trazer provocações, ou te causa estranheza, ou te causa bem-estar quando você está olhando aquilo ali na passarela. Ele traz referências de cores, modelagens, tendência de uma certa modelagem que vai ser usada, de um certo tecido, como transparência. Eu me identifiquei muito porque eu sempre olhava e falava assim, meu, quem que vai sair com uma roupa dessas? Isso são a passarela. A passarela é para te causar uma sensação, uma estranheza, ou de repúdio, né? Ou de bem-estar. Né? A Balenciaga, a gente vê aí muito, ela causa muito isso. A Balenciaga tem muito estratégico isso. Ela causa repúdio ou ela causa bem-estar, legal. Mas a Balenciaga, na maior parte das vezes, é causar estranheza mesmo, é trazer coisas meio que eu discordo. Mas cada um tem a sua objeção e sua crença sobre aquilo que está vendo e absorvendo. Eu sempre fico pensando assim, ó, em que estágio emocional devia estar as pessoas que fazem o processo criativo desses desfiles, sabe? Exatamente no estágio que eles querem provocar as pessoas na plateia. Sim, e muitas vezes também é essa comunicação indireta, né, inconsciente que a gente estava falando, dos arquétipos, do que comunica, e que eu não necessariamente tudo estratégia. preciso vestir aquilo da cabeça aos pés, eu posso colher só o que me serve para a entrevista do trabalho, ou para eu também buscar coleções para os meus clientes. Quer ver uma coisa? Nossa cidade, a gente tem lojistas que viajam muito para São Paulo para buscar peças, para buscar roupas. E tu falou sobre o Bom Retiro e qual outro que tu falou? Itaim. E qual desse trabalho de curadoria que tu falou que faz? Como que funciona isso? Tu vai nas lojas e vê as marcas, analisa as peças e passa para esses lojistas que não são de São Paulo? Só para ter uma base para que até os nossos lojistas que estão aqui, daqui a pouco possam reduzir custo, né, de ir até aí e ter esse trabalho prestado aí de uma pessoa que tem conhecimento e que conhece os fornecedores, que já trabalhou com loja, né, com e-commerce e sabe lá no final que isso vai impactar no cliente que vai receber essa peça. Bom, eu vivi muito o chão, né? O chão que a gente fala, o chão bater cartão em Bom Retiro, até conhecer todas as marcas que eu conheço hoje, que passaram pelo meu crivo, né, de qualidade, porque a gente precisa entender o seguinte, lembra lá atrás eu falei para você? Você não precisa de muito dinheiro, não precisa comprar grife para estar bem vestida, não. Você precisa ter um olhar apurado para conhecer o que é bom. E como que a gente tem esse olhar apurado para conhecer o que é bom? Acabamento de costura, fechamento de peça, aviamento, matéria-prima, né? Aí entra a questão de durabilidade das peças, que tipo de matéria-prima está sendo feita, como que essa peça vai durar, ela tem qualidade, ela não tem qualidade? Não, isso aqui passa, isso aqui não passa. Então, foram anos aí de chão lá em Bom Retiro, de rua, batendo mesmo, das 8 da manhã às 4 da tarde, conhecendo fábrica, conhecendo lojas, conhecendo a indústria, né, como um todo, para eu poder fazer essa curadoria, tá, dentro do Bom Retiro. Já o Itaim a gente já tem marcas mais renomadas, né, como a gente aí tem, dentro do Itaim a gente tem Iorani, a gente tem Garnos, então são marcas que já estão posicionadas no mercado e que estão dentro de shopping. Então, essas marcas, a gente já sabe que essas marcas têm uma qualidade de excelência, porque elas estão bem posicionadas, elas têm franquias, estão fora do Brasil, ou estão só dentro do Brasil, em outras regiões. Então, assim, hoje eu faço uma comparação com marcas do Bom Retiro, eu tenho marcas dentro do Bom Retiro que têm a mesma qualidade da Iorani. Só que foi muito tempo de pesquisa para conhecer, para entender esse mercado, né? Como eu falo, busca de informação e de dados, né? Não é fácil, isso são anos aí, né? Trabalhando com esse amor que eu sinto, eu sempre gostei dessa parte da curadoria,
da estratégia de montar o mix de coleção, da estratégia de imagem do cliente, da estratégia de visual merchandising do lojista, né, de montar um VM bonito, que ele chame a atenção do teu cliente de acordo com a tua clientela, né? Fazer esse VM ser multiplicado, né, através das peças que você tem que fazer, o giro, né, acontecer através do teu estoque. Então, a gente presta esse serviço hoje, sim, aqui em São Paulo, fora de São Paulo, com todas essas informações que a gente conversou aqui hoje, tudo isso está estruturado dentro das prestações de consultoria que a gente dá hoje através, aqui eu e a minha sócia, a nível Brasil. Fábio, tu falou também sobre essas grandes marcas que a gente tem muitas vezes, marcas aqui no Brasil, que no Bom Retiro, né, que são tão boas quanto. E aí entra uma questão também que a gente conversava em outra oportunidade sobre a questão da moda sustentável, né, que hoje em dia o acúmulo ele já não é mais visto como algo bonito ou legal, ou até mesmo no sentido de desperdício de dinheiro e de produção de lixo, literalmente. Sim, né? a gente tem aí o deserto do Atacama, hoje, a última pesquisa que eu fiz pelo Serasa, 90 mil toneladas de lixos descartados no deserto do Atacama. É o verdadeiro lixão da moda, né? Por conta do consumo desenfreado, pelo consumo exorbitante, né? Com essa questão aí da Shein, com a questão, né, dessas outras empresas, dos chineses, né, que chegaram até o Brasil trazendo um produto muito barato que é descartável, né? E não só o produto da Shein, mas como a questão da logística reversa que eu te expliquei. Muitas vezes, né, uma coisa que eu não trouxe aqui, é bom trazer, muitas vezes a cliente compra, não serviu para ela, ela tem preguiça de ir até os correios, de postar isso, e aí ela vai, ou ela dá para alguém esse produto, ou ela bota fora. Quando ela bota fora, vai para esse lixão que a gente está falando, né? E a gente tem sentido aí os grandes impactos na natureza, né? Vendo aí com o que vem acontecendo com as mudanças climáticas, o quanto isso tem impactado, o quanto isso tem aferido a nossa mãe terra. E aí você estava falando do consumo consciente, né? A gente também segue essa linha aqui. Quando eu falo para você de você ter a ciência do produto que você está comprando, da qualidade, da durabilidade, da matéria-prima, são peças que você vai comprar com custo-benefício, quando eu falo Bom Retiro, mas que tem durabilidade. Que se você souber cuidar, desde o armazenamento, desde a lavagem desse produto, como que lava um produto de linho, por exemplo? O linho você não pode deixar ele de molho. Você tem que lavar ele com sabão neutro, não pode pôr em máquina e secar na sombra. Se você fizer todo esse processo manual, o teu produto de linho, tu tem o linho para a vida toda. Ele vai se decompor, porque ele é feito do linho, do algodão. Né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter não só em comprar um produto que tenha durabilidade, que tenha uma matéria-prima que vai trazer durabilidade para você, é o cuidado de armazenamento. E as pessoas não sabem isso, tá? Uma dica legal aí para lojista que está ouvindo você é ir a fundo nisso. Porque quando você traz tudo aquilo que você gera valor, que você agrega valor para o teu cliente, que você gera conhecimento para o cliente e confiança, você vende na sequência. Você acaba a venda, ela vira uma consequência. Então, assim, quando a gente tem esses cuidados, é muito importante. E aí isso entra na questão de sustentabilidade, que é um dos pilares aqui que hoje eu trabalho já há muitos anos e é uma vertente que eu bato muito em cima e que eu acredito que se a gente ensinar, se a gente trouxer conhecimento para o mercado, né, da moda, do varejo, é uma conscientização, é compras assertivas, é você investir em produtos que vão trazer durabilidade e não só durabilidade, né? Quando a gente faz um mix, né, de coleção lá que eu estava falando, você já faz o mix para o teu cliente, para o guarda-roupa do teu cliente. Você fazer combinações, você ensinar o teu cliente, sabe aquele produto que você comprou da última vez? Chegou uma camisa super bacana, que vai multiplicar aí com todos os teus looks. Tudo isso é conhecimento do teu cliente, das tuas pessoas. E isso é um conhecimento que tem que estar não só na mão do lojista também, né? Eu acredito que principalmente de quem ali da consultora que está vendendo, da vendedora, da consultora,
Porque muitas vezes a gente vê, e eu sempre falo aqui no podcast isso, que hoje em dia é tão fácil, tão simples a gente se diferenciar dos outros. Sim! Porque tá tudo tão assim, ó, é aquilo que eu tava falando, vou vender a mais, quero fazer mais, quero isso, quero aquilo. Tá, mas e qual a qualidade do que tu entrega? Qualidade, Né? exatamente. Então, o atendimento de excelência, seja proporcionando uma experiência para o cliente no e-commerce, quanto na loja física, também passa muito pela mão e pela capacitação das vendedoras, que hoje elas podem estar vendendo na minha loja ou na tua, mas esse conhecimento vai acompanhar elas por onde elas forem. E o cliente, muitas vezes, também. Né? Tem essa coisa também de, tipo assim, a vendedora muda de loja, mas levou meus clientes junto. Não, ela levou o conhecimento dela, aquilo que ela aprendeu. A gente sempre fala, né? Se você quer ter um estabelecimento de qualidade e gerenciável por você, você precisa capacitar os teus funcionários, né? Na verdade, eu acredito muito nessa questão não de funcionários. A gente são funcionários, sim, são funcionários, mas são teus parceiros. Eles estão ali vestindo a camisa, então eles precisam ser treinados e adaptados para uma nova realidade, para que todos saiam ganhando. Tanto o dono, o empresário, quanto o funcionário, né? E também a necessidade que a gente traz muito, aí a gente traz essa reflexão para os nossos clientes, valorizar o teu funcionário que vestiu camisa, que aprendeu, que está replicando tudo que está aprendendo, e o teu faturamento, como consequência, vai aumentar. E se o teu faturamento aumentar, o teu funcionário, isso é um feedback de que teu funcionário está aplicando aquilo que ele está aprendendo. Com certeza. Então, quem está nos assistindo, né, que nos acompanhou até agora, que possa levar isso para a sua... Tudo que foi falado, né, um pouco de tudo que nós falamos para a pessoa física, né, que está ali buscando uma oportunidade do mercado. A jurídica. A pessoa, o lojista, que pode estar nos acompanhando, nos assistindo e daqui a pouco colher daqui dicas, insights, né, como falam os modernos, para aplicar no seu negócio, e também para os colaboradores, os vendedores e vendedoras que fazem um papel fundamental, né? São o elo fundamental entre a loja e o cliente, e que vendem mesmo não estando dentro da loja, porque até eles visualmente vestidos de uniforme ou não comunicam, né, o trabalho deles. Então, todo conhecimento adquirido, seja como uma pessoa física, uma pessoa jurídica para aplicar dentro da tua loja, ou tu como um colaborador que está ali hoje trabalhando na moda, ou amanhã ou depois, tu vai aprender, vai levar isso para a vida. Né? E o nosso podcast ele é muito disso, Fábio. A minha ideia sempre foi assim, ser uma portinha para que as pessoas possam acessar um conhecimento que esteja fora, muitas vezes, da realidade delas, e até mesmo do ponto de vista. Né? E eu acredito que o nosso papo aqui hoje foi muito voltado para abrir realmente a mente de todo mundo com relação à moda, né? Moda particular, a moda lojista e a moda no mundo todo. E uma pena, né, a Cami não poder ter participado conosco também, porque ela tem essa vivência dos bastidores, realmente. Os bastidores do internacional. A Cami, ela tem essa parte toda do internacional, né, do atacado no internacional. Inclusive, janeiro, nós estamos projetando aí nosso primeiro trabalho juntas internacional, que é o Dubai Dubai District Dubai, que vai ser como se fosse o São Paulo Fashion Week, né, mas é o Fashion Week de Dubai. Então, a gente vai fazer o nosso primeiro aí em fevereiro de 2025, juntas, nossa primeira internacionalização aí de marcas, né, e ela tem um conhecimento muito bacana, inclusive a vivência dela, né, o que ela passou, né, para chegar, pelo fato de ser mulher, trabalhando num meio muito masculino, né, num meio muito exigido pelos homens, que é esse mercado aí da indústria, né, da moda. Hoje ela teve um compromisso, mas com certeza vamos fazer com a Cami aí numa próxima oportunidade. E que também é gaúcha uruguaianense, né? De Uruguaiana. Eu brinco, né? A gente se conheceu uns eventos que eu estava fazendo. E até engraçado, quando você falou ali de curadoria, a pessoa que estava nesse evento com ela, trabalhando com ela, viu as minhas peças e falou, nossa, onde você compra? Você compra fora do Brasil, né? Eu falei, não, eu compro no Bom Retiro. Ela,
Imagina que é uma lojista que já conhece, está acostumada a comprar só no Itaim, quando viu o produto, ela falou, nossa, mas esse produto é Bom Retiro? Eu falei, é Bom Retiro. É Bom Retiro, são anos aí de muita procura, de muito chão, gastando os chinelinhos, como fala aí, né? Gastando as tamancas para buscar o melhor produto, porque a gente tem produtos bons, né? Então, eu conheci ela nesse evento, a gente se deu super bem, a gente marcou uma reunião, porque eu tenho um outro projeto também, que ela acabou entrando nesse projeto, né? Desde 2022 eu estou aí para finalizar esse projeto, que também vai mudar o comportamento aí de muita gente na moda. E aí ela veio com tudo comigo, a gente se identificou muito, e aí na terceira reunião que a gente fez, eu vi que ela era gaúcha, né? Aí eu falei, ah, de onde tu é? Ela falou assim para mim, olha, tu nunca vai adivinhar de onde eu sou. Eu falei, olha, eu conheço todo o Rio Grande do Sul. Eu sou da fronteira. Ela falou, eu sou de Uruguaiana. Aí eu quase caí para trás. Quando ela falou que era de Uruguaiana, quase caí para trás. Eu falei, guria, eu sou de Uruguaiana, não é possível. A gente está numa megalometrópole, na maior do Brasil. Como que a gente se encontrou? E eu não acredito que a gente se encontrou. Tem propósito, tem missão. Deus uniu eu e ela, a gente está aí há alguns meses já trabalhando junto, se fortalecendo no mercado, a gente tem as mesmas ideias, os mesmos princípios, as mesmas linhas de raciocínio, os mesmos pilares, e assim, deu super certo, desde o primeiro evento que a gente criou, tudo, tudo, e é unindo propósitos, como o podcast é unindo pessoas e propósitos. Que legal, muito legal essa história. E aí nem comentou ainda daquele desfile que eu assisti ali pelos stories do Art Fashion, né? Que até do Bolt Show. No meu Instagram. Não, aquele da joalheira, lembra? Que eu achei da Hannah. Também, que né, também é uma experiência completamente diferente que foi proporcionado para os clientes dela, né? Exato. E foi um desfile totalmente assim, ó. E isso me chamou muito a atenção, porque aqui na cidade a gente tem escolas de balé. E fantástico, um desfile com joias, onde as modelos eram bailarinas. Exato. O que aconteceu? Quando a Hannah procurou a gente porque a Hannah já é nossa parceira também de eventos, né? E ela procurou a gente para criar, né? E a gente pensou, ela queria fazer algo parecido com o que a gente já fez. Falei, não, Hannah, as clientes são praticamente as mesmas. A gente precisa fazer algo diferente, vamos fazer algo fora da casa, fora da curva. E aí a gente se uniu com a 7.8, que é uma produtora bem grande, que está acostumada a fazer ai, meu Deus, os projetos da Broadway, né, de apresentação, de dança e tudo mais. E aí criamos a ideia, tipo, não vão ser modelos, vão ser bailarinas. A gente vai colocar bailarinas para desfilar. A Elisa Lima, né, a Elisa Lima é uma estilista muito bem conceituada hoje aqui em São Paulo. Ela faz o alto mercado de luxo, né, que é o sob medida, né, uma parte bem... A gente está falando aí do mercado diferente, né? Que é o luxo mesmo, mercado de luxo de alta costura, de pré-porter e coleções. Então, ela criou todas as roupas, foram criadas para aquele desfile e combinassem com as joias da Hannah. Então, ali foi um trabalho muito legal, que reverberou muito também, as clientes amaram, foi muito legal. Foi muito legal, e é sobre isso, sair da casinha, sabe? E aí, semanas depois, uma parceira minha me escreve e falou, Fabi, você chegou a olhar os desfiles da Semana de Paris? Eu falei, amiga, eu não consegui olhar nada, porque eu estou atolada de trabalho, eu vou acabar olhando depois pelo WGSN, né? Ela falou, me mandou prints. Todas as referências de passarela do último desfile foram bailarinas. Eu falei, olha que conexão, né? Porque eu sou apaixonada. Eu fiz balé dos 3 aos 14, aos 13 anos. Então, assim, para mim, a moda, a arte, a dança, a música, a gastronomia, elas estão totalmente ligadas, né? Sim. Então, para mim faz sentido, isso faz parte da minha vida. Talvez, para quem esteja nos assistindo, seja algo totalmente novo. E se é totalmente novo, se inspire-se e crie, sem medo de criar. Sim, e sai da caixa. E sem medo de julgamento, tá? Porque quem julga vão ser sempre aqueles depois que vão estar aplaudindo nas escondidas. Olha aí, já hashtag fica essa dica. Fica essa dica. Fábio, só agradecer de tu ter participado. Eu que agradeço. Hoje, trazendo uma visão aí mais a nível nacional, né, internacional da moda para os nossos
telespectadores aqui, itaquienses da nossa região, e as pessoas sempre me dizem assim, tu sempre manda um abraço para os telespectadores de Itaqui, da região, mas às vezes a gente tá longe e tá assistindo, né? Então a gente, na internet, a gente não tem noção de até onde chega o nosso conteúdo, até onde isso impacta na vida das pessoas, seja quem está buscando se inserir no mercado de trabalho, seja o lojista que muitas vezes está até sem ideia, está bloqueado, e isso é uma das coisas que eu bato sempre na tecla. A gente precisa participar de eventos, imersões, congressos. Exato, com certeza, para expandir a mente. Bloquear. Porque tu tá, às vezes, ali na correria do dia a dia, né? Que nem eu sempre falo assim, igual o cachorro correndo atrás da própria cola, e não enxerga outras possibilidades de inovar ou de fidelizar os clientes, né? Só para finalizar, as pessoas, elas focam muito nos problemas, em vez de focar nas soluções. Ponto. É focar na solução. Foca na solução que vai dar certo. Fábio, deixa aí para nós, então, o Instagram do trabalho de vocês, onde a gente pode acompanhar também como lojistas, né? Os lojistas podem se inspirar em produzir eventos dentro das suas empresas, também com buscar certeza o trabalho de curadoria de vocês, tanto teu quanto da Camila, né? Tanto na produção de eventos, quanto essa assessoria para dentro da própria loja, né? Caso queiram. Com certeza. É o AF, Art Fashion Experience. Quando procurar lá no Instagram, é a bolinha preta AF. E aí tem o meu Instagram pessoal também, que é Fabiane Gonzalez. Bem como está escrito aí, Fabiane Gonzalez. Lá, qualquer um dos dois, vocês vão acompanhar o nosso trabalho, né? Tanto o meu como consultora de imagem e estilo, né? E eu estou sempre postando também os eventos, os dois. A gente está sempre compartilhando aí o que a gente está produzindo de eventos. Show! E agora deixando uma mensagem para quem está iniciando ou pode estar pensando, está no interior pensando em sair, buscar uma oportunidade, que tu diria para aquela Fabiane que saiu de Uruguaiana, né, a trajetória que percorreu, e para hoje estar em São Paulo produzindo eventos de moda, integrando, né, gastronomia, arte e tudo mais, que tu aposto que tu jamais imaginaria estar vivendo esse momento? Olha, se você tem medo de alguma coisa, vai com medo. Porque depois você olha para trás e se você se deixou sucumbir pelo medo e não fez, paralisou, travou, você vai se arrepender. Porque a vida, ela passa muito rápido. E desde pequeno a gente sabe verdadeiramente o que a gente ama. Tudo aquilo que a gente ama é realmente o nosso propósito. Que a gente sente a vontade, que a gente sente a necessidade, né? Tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, que a gente busca, né, entender, estudar, buscar dados, é muito necessário. Então, assim, invista em si mesmo estando com medo, mesmo achando, isso não é para mim, não vai dar certo. A gente, automaticamente, a gente se sabota, sabe aquela vozinha lá dentro que fica falando um monte de coisa pra gente? Isso é sabotagem, porque a gente tem medo, né? E o nosso cérebro tem uma parte programada para nos proteger do medo. Então, muitas vezes a gente desiste de fazer coisas que era para ser feito, né? Eu costumo dizer assim, tudo na minha vida, e com certeza é da vontade de Deus, mas Deus te dá oportunidades para que você vá à frente, faça o seu trabalho, e o resto é com ele. Então, assim, não sinta medo. Entregue todos os teus sonhos, os teus projetos, assim como eu entreguei na mão de Deus, e portas se abrirão. Se você se esforçar, busque o conhecimento, se esforce e não paralise por medo. Essa é a frase. Vai com medo mesmo. Hashtag vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Só agradecer de ter participado aqui conosco no nosso episódio. Uma pena a Cami não está conosco, né? Noutra oportunidade. Fica para a próxima. E agradecer mesmo de a gente estar podendo fazer esse link, né? Itaqui, São Paulo. Sim. Itaqui, São Paulo, trazendo conhecimento, trazendo uma nova visão a partir da moda para a pessoa física, que nem a gente está falando, né? Para o lojista. E a jurídica.
Então, agradecer mesmo, porque o nosso podcast eu sempre falo assim, o podcast nunca foi sobre a Kelly e o João Vitor, né? É sobre as pessoas que serão impactadas com o que for falado aqui, seja na mudança dos seus hábitos, a partir de agora, né, se revendo na escolha das suas próprias roupas, das suas coleções para os seus clientes, no mercado da moda como um todo. Só agradecer de tu disponibilizado o tempo, né, e trazer teu conhecimento para a gente aqui no Cantinho do Rio Grande. Olha, eu digo que é sem fronteiras. O buscar evoluir, o buscar crescer é sem fronteiras, é sem limites. Então, assim, eu acredito que o propósito de vocês realmente é trazer essa conexão e aquilo que o teu público sente necessidade. Então, parabéns e obrigada pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho aqui contigo. Só agradecer a Deus por estarmos aqui mais essa oportunidade, mesmo que online, mas sempre buscando levar algo que possa agregar para os nossos telespectadores e também um pouco furar a bolha do que a gente ouve falar rotineiramente. A gente sempre pensa assim, vamos trazer, eu penso assim, vamos trazer um assunto que não estou vendo ninguém falar. Então, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer o Gessé aí com toda a sua paciência. Obrigada, Gessé. Conosco sempre. Brigadão, então, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo grande em todos aí. Tchau, beijo. Tchau. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência.